E aí, já estamos aqui, estamos ao vivo. Vamos começar. Convidar o pessoal para entrar nessa live. Essa live que vai ser bem interessante, sobre um tema super interessante também, e tão atual no nosso processo. Deixa o pessoal chegar aqui, que eu entro pontualmente às 19 horas. Deixa o pessoal entrar um pouquinho, para a gente começar. Hoje eu vou ter como convidada a endocrinologista, a doutora Luíse Cruz, que vai esclarecer muitas dúvidas a respeito das alterações hormonais no processo de emagrecimento. Seu Antônio já está chegando aqui. Seu Antônio que está com a gente no programa do 5S, no programa de emagrecimento, e está tendo um resultado tão bacana. Boa noite, seu Antônio. Tudo bem? Deixa eu convidar aqui Luíse. Isso. Então vamos lá. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à série de atalhos e obstáculos do emagrecimento. Eu sou Priscila Lopes, fisioterapeuta dermatofuncional e diretora técnica da clínica Heavy Mais. E todas as quintas-feiras a gente tem esse encontro marcado aqui, onde eu vou estar falando sempre de um atalho que irá te ajudar a emagrecer ou de um obstáculo que irá dificultar você eliminar até 10 quilos em 30 dias sem passar fome e sem perder massa magra. Hoje nós vamos estar falando sobre um obstáculo. Esse obstáculo muitas pessoas podem ter e não sabem que tem, Que são essas alterações hormonais. Direto de Portugal. Então, muitas pessoas elas têm essas alterações hormonais e não sabem que tem essas alterações hormonais. E isso pode estar dificultando o seu processo de emagrecimento, o seu processo de eliminação de peso. Por isso é muito importante a gente conhecer nosso corpo, Os hormônios, eles são metabolizados pelas glândulas endócrinas no nosso organismo. E eles funcionam como chaves de ligar e desligar, Então, eles ligam e desligam o nosso metabolismo. Além disso, eles regulam muitas outras funções do nosso corpo, Então, se esses hormônios, eu costumo fazer uma analogia, que os hormônios são igual uma orquestra, A orquestra tem seus instrumentos. Se esses instrumentos, eles não tiverem bem afinados, Se esses instrumentos saírem do tom, isso vai comprometer totalmente a sinfonia, Então, para que se haja uma boa apresentação, é necessário que essa orquestra esteja em harmonia, Cada um exercendo sua função. Assim ocorre com os hormônios no nosso organismo. Se a gente tem um hormônio que não exerce o papel dele fundamental, se ele não exerce sua função, ele vai comprometer os outros hormônios. Então, cada um tem que fazer o seu papel, porque nós somos integrativos. Então, um hormônio regula o outro e todos os hormônios fazem com que o nosso corpo esteja em equilíbrio, Esteja sintetizando as funções adequadas. Então, no processo de emagrecimento, é muito importante conhecer o perfil dos pacientes, o perfil hormonal, porque você vai entender melhor essa funcionalidade. Então, é necessário você conhecer se esse paciente ele possui alterações hormonais. Por isso que é tão importante, durante a avaliação, a gente
perguntar e conhecer a fundo, né? Se esse paciente tem um problema de tireoide, se esse paciente tem, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico, né? Se esse paciente tem a deficiência de outros hormônios. Por quê? Porque como a obesidade ela é multifatorial, essas alterações hormonais podem estar dificultando o emagrecimento, né? Assim, o pontapé inicial para o emagrecimento é a mudança alimentar, mas não adianta eu fazer uma mudança alimentar, não adianta eu mudar toda a minha alimentação se eu tiver um comprometimento hormonal. O resultado não vai ser o desejado, né? No tempo esperado e de uma forma adequada. Então, os hormônios, eles regulam, por exemplo, as nossas emoções, regulam o nosso libido, regulam a nossa fome, regulam a nossa saciedade, né? Regulam o nosso metabolismo. Então, ai meu Deus. Então, os hormônios, eles entram num processo que eles modulam tudo em nosso corpo. Então, é preciso que haja um equilíbrio entre esses hormônios, né? E quem faz essa avaliação hormonal adequada são os endocrinologistas ou médicos que tenham esse conhecimento. E como nós somos sistemas integrativos, né? Como eu sempre falo, e um hormônio vai regulando o outro, é uma bola de neve. Estudos mostram que pessoas que estão acima do peso, vou dar aqui um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Os estudos mostram que as pessoas que estão acima do peso, elas têm um cortisol alto, né? E a recíproca é verdadeira. Se eu tenho um cortisol alto, esse cortisol que é o famoso hormônio do estresse, né? E se eu tenho um cortisol alto, se eu tenho esse cortisol aumentado, eu tenho uma predisposição a ter mais gordura abdominal, a ter uma perda de massa magra. Então, é uma bola de neve, né? Um hormônio vai regulando o outro, vai sintetizando o outro, e por isso que é necessário ter essa harmonia. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que ver como é que tá, por exemplo, minha testosterona, né? Como é que tá meu GH, se eles estão em níveis de normalidade. Porque se houver uma deficiência hormonal, muitas vezes é necessário fazer essa modulação, fazer essa reposição hormonal. E quem faz essa reposição hormonal, essa modulação, são os médicos, que eles precisam conhecer bastante sobre hormônios, porque como os hormônios hoje se popularizou bastante, né? Todo mundo fala em reposição hormonal e modulação hormonal. Oi, Mó. Então, como esses hormônios eles se popularizaram, muitas pessoas acham que podem fazer essa modulação e essa reposição hormonal por conta própria, né? Acham que pode ali comprar, encomendar um GH, tomar por conta própria outras substâncias, e os hormônios eles podem trazer tanto benefícios como malefícios para o nosso organismo. Então, é muito importante que se haja uma responsabilidade na hora do uso desses hormônios no nosso organismo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Quando eu tive Mateus mesmo, eu engordei 20 quilos, né? Engordei muito nas minhas gestações. E aí, logo quando eu parei de amamentar, tinha um suplemento na época, né, que todo mundo usava, que chamava Lipo 6 Black. E eu comecei a utilizar esse Lipo 6 Black, né? Uma semana eu utilizei e aí passei muito mal, parei. E logo em seguida eu comecei a perder peso muito rápido, a emagrecer muito rápido. E aí quando eu fui na endocrinologista, eu descobri que eu estava com hipertireoidismo, né? Então assim, a minha tireoide ficou totalmente desregulada por conta dessa substância que eu utilizei. E aí começou queda de cabelo, né? Perda muito grande de músculo, minhas unhas começaram a ficar enfraquecidas. E isso foi muito ruim. Então assim, essa alteração hormonal ela implicou em várias coisas, e aí eu tive que repor esse hormônio para regularizar minha tireoide, porém logo em seguida eu desenvolvi o hipotireoidismo.
E aí eu comecei a engordar, engordar, engordar. Essas alterações hormonais e essa responsabilidade de reposição hormonal vai desde coisas muito simples, né? Como você chega na farmácia e compra um anticoncepcional. E aí, se não for um anticoncepcional adequado para você, também pode desencadear várias outras coisas que nós não queremos, como o aparecimento de acne, né, o aparecimento de muita retenção de líquido. Então, esse uso de hormônio é muito sério. Não é você chegar... Tem hormônios que você não pode usar, né, não são indicados. E o tempo também de uso de cada hormônio é importante, porque chega uma hora que nosso corpo, de tanto você utilizar hormônio, nosso corpo entende que não precisa mais produzir esse hormônio, porque a demanda já está muito grande, começa a ter a resistência a esse hormônio. E isso implica muito, principalmente no processo de emagrecimento, né? Se eu uso um hormônio para emagrecer, no momento que eu paro esse hormônio, é necessária essa avaliação desses níveis hormonais, para ver se já está na hora realmente de eu parar esse hormônio, né? Para desmamar esse hormônio de uma forma mais adequada, de uma forma mais saudável para o nosso organismo. Hormônio emagrecedor, qual é o mesmo? Hoje, cada vez mais surgem vários hormônios, né? Vem se descobrindo vários hormônios. Hoje se usa muito, diz que o hormônio emagrecedor é o GH. Enfim, mas não adianta essa suplementação hormonal se faz necessária se você tem uma deficiência no seu organismo. Não é apenas chegar e utilizar o hormônio e emagrecer, né? E como eu sempre falo, o pontapé inicial do emagrecimento é a mudança do estilo de vida. Porque se você já começar com essa mudança de estilo de vida, você já vai ter ganhos na sua saúde e também já vai conseguir modular alguns hormônios, né? Existem alimentos que são capazes de fazer modulações hormonais. Daqui a pouco a endocrinologista vai falar um pouquinho, Luiz vai falar um pouquinho sobre isso. Na nossa própria alimentação a gente já consegue modular alguns hormônios no nosso organismo. Se a gente faz uma atividade física, por exemplo, a gente já modula a serotonina, né, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio do prazer. Então, se a gente come uma alimentação, se a gente tem uma alimentação rica em fibras, a gente já consegue também normalizar um pouco os níveis de insulina no nosso organismo. Então, com a alimentação, com o estilo de vida, com o gerenciamento de estresse, né, do sono, a gente consegue isso. Não necessariamente é necessário você se encher de hormônio para obter esse resultado. Exatamente como o Deise está falando, o sono. E se você tem um sono, você regula inúmeros hormônios, né? A gente regula a melatonina, que regula o próprio sono. Olha como a gente é cadeia, né? Uma coisa vai modulando a outra e o hormônio vai regulando o outro. Então, se eu tenho uma noite de sono, eu consigo modular minha melatonina, eu consigo ter uma produção adequada da minha melatonina, do meu GH, né? Eu consigo ter se eu durmo bem, eu consigo ter um gerenciamento melhor do meu cortisol, como eu já falei, o cortisol que é hormônio de estresse. E se esse cortisol não está em níveis adequados no organismo, a gente começa a acumular gordura visceral, começa a perder músculo, começa a perder massa magra. Então, muito da nossa alimentação, se a gente come uma alimentação rica em proteínas também, a gente consegue a modulação de outros hormônios. Então, antes de ficar se enchendo de hormônio para conseguir um resultado, o pontapé inicial é uma mudança de hábito e de estilo de vida. E no emagrecimento, a gente tem que ficar muito atenta, né? Porque emagrecer pode ser até fácil, mas a manutenção desse emagrecimento é que é difícil. Manter esse emagrecimento e gerenciar esse emagrecimento é difícil. Por quê? Porque a obesidade e o emagrecimento envolvem muitas questões. Então, por exemplo, se você usa um hormônio para emagrecer, tem que ficar atento, porque na medida que você retira esse hormônio, você pode ter o efeito rebote. E não adianta fazer uma reposição hormonal se você não modificar sua alimentação. Não adianta fazer uma reposição hormonal para emagrecer se você não mudar seu estilo de vida, se você não dormir bem, se você não conseguir atividade física, não conseguir realizar atividade física. Então, não adianta apenas se encher de hormônio. É necessário que se haja uma mudança de pensamento,
uma mudança de hábitos de vida, porque só assim a gente vai conseguir um resultado bacana, um resultado visando a saúde e não visando apenas o emagrecer na balança, porque o emagrecer na balança é fácil, né? Assim, quando você chega à sua meta, você já sente que você já deu conta do recado e aí começa um pouco a negligenciar tudo que te levou ao emagrecimento. Você começa a voltar a um estilo de vida que era antes, né? Começa a ingesta de alimentos ricos em carboidratos e rico em açúcares. Então, o mais difícil de emagrecer é essa manutenção. Deixa eu ver aqui quem tá com a gente aqui um pouquinho agora. Boa noite. Sim, a gente está fazendo a avaliação online, que é só marcar. Deixa eu ver se... Eu tô meio traumatizada da live passada, que meu convidado não conseguiu entrar. Eu acho que Lô ainda não tá aqui, mas deixa eu mandar o recado para ela. Eu ainda não sei ainda como é que manda esse recado. Miriam entrou aqui, Kátia. Aqui o pessoal perguntando quanto custa o 5S. Só a gente pode estar marcando uma avaliação. Essa avaliação pode ser online. Deixa eu ver aqui se Lô já entrou aqui. Mó, a galera aqui. É um prazer estar aqui com vocês e ter esse encontro toda quinta-feira. E hoje para falar de um tema tão importante. Oi, Eleni, linda! De um tema tão importante que é essa questão hormonal. Né? Hoje em dia está super na moda todo mundo repor testosterona, né? Colocar hormônio para melhorar a beleza, para reduzir celulite. E a gente só olha o resultado imediato. A gente não sabe a consequência disso. Como também é o contrário. Muitas pessoas também, elas, por medo, né, não querem fazer a reposição hormonal. E a reposição hormonal também se faz necessário quando há um desequilíbrio desses hormônios no nosso corpo. Então, tem muitos mitos também. Se eu repor hormônio, eu posso desenvolver, eu posso ter câncer. Se eu reponho hormônio, meu cabelo pode cair. Mas o hormônio que é para pode ser bom para não pode ser bom para o outro. Então, o que o médico passa para sua amiga, muitas vezes não é indicado para você. Então, esse conhecimento desse perfil desse paciente, o conhecimento do perfil desse paciente, né, e dos níveis de hormônios desse paciente é importante para que se haja um bom resultado, principalmente no processo de emagrecimento, ou para que esse hormônio que seja reposto exerça seu papel, exerça sua função de normalizar e equilibrar seu organismo. Lu entrou aqui, Manu entrou aqui, Deinha. Deixa eu ver aqui. Essa galera que fica comigo aqui. Peraí. Eita, que eu escrevi aqui errado. Deixa eu ver se Lô... Eu tô traumatizada da live passada, viu? Que meu convidado não entrou. Luiz ainda não tá aqui, chega a estar me traumatizando. Mas médico é assim. A gente não sabe a hora que ele... Oh, Manu, eu que adoro você aqui nas minhas lives. É um prazer. Eu tô aqui. Oh, Marcinha, você também. Boa noite, Pri. Cláudia, não podia perder essa live tão interessante. Pois é. Ainda mais agora que tem se falado tanto em reposição hormonal e utilização de hormônios, né? Jussara tá aqui. E utilização de hormônios no emagrecimento, né? Tem um hormônio que se usa muito agora, né? Que é o HCG, que tá na moda, a utilização desse hormônio para emagrecer. E são coisas que tem que ter muita responsabilidade na hora de você repor um hormônio no organismo, porque como eu já disse, um hormônio orquestra o outro, né? E se eu colocar níveis de hormônios inadequados no nosso organismo, isso vai comprometer a síntese de outros hormônios e comprometer várias funções. Então não adianta colocar
Pri, fala dos alimentos que contribuem para essa questão hormonal. Então, como eu já falei, hoje tem muitos alimentos que são realmente moduladores de hormônios, né? Então, se eu tenho uma alimentação rica em proteína, existem hormônios sintetizados no músculo, por exemplo, a leptina, né, que é o hormônio da saciedade. Então, se eu tenho uma alimentação rica em proteína, Lô entrou. Se eu tenho uma alimentação rica em proteínas, então eu vou ter uma sintetização melhor dessa leptina, né, que eu vou regular, que é um hormônio que ela manda informação para o nosso hipotálamo de saciedade. Então, por exemplo, se eu tenho uma alimentação rica em fibras, eu vou ajudar a modular, eu vou ajudar a equilibrar mais os níveis de insulina no nosso corpo. Então, existem muitos alimentos que às vezes não necessariamente a gente pode fazer essa reposição, precisa a gente fazer essa reposição. Só com a alimentação e com a mudança de hábito a gente já vai estar estimulando, né? Deixa eu ver que Lô entrou. Lô, deixa eu ver. E aí, Lô vai falar um pouquinho mais. Que susto! Achei que você não fosse entrar. Jamais! Imagina! Como é que você está, Pri? Eu tô bem, um prazer ter você aqui. Todo mundo aqui ansioso já para fazer as perguntas dos hormônios o prazer com você. É todo meu! Minha gente, relógio quebrado dá nisso. Na hora que falou, mas meu Deus do céu, desculpa, gente, eu não sou de atrasar, foi relógio quebrado. Deixa eu falar, Luísa, endocrinologista, né? Vai estar aqui com a gente hoje, esclarecendo algumas dúvidas, né? Falando sobre alguns mitos sobre reposição hormonal, que hoje está tão... Como eu estava falando para o pessoal antes de você entrar, se popularizou muito essa questão de reposição, modulação hormonal, que todo mundo acha que é necessário fazer, né? Todo mundo acha que é uma pílula de resolver todos os problemas, né, Pri? Exato, né? O hormônio do emagrecimento, o hormônio da vitalidade, o hormônio do rejuvenescimento. Sim. E não é bem assim, né? Quando o médico prescreve uma reposição hormonal, é porque realmente se faz necessária essa reposição hormonal. Hormônio em excesso pode causar várias alterações no organismo. Então, quando a gente vai usar um hormônio, é porque ele está em falta. Não é única e exclusivamente para ganhar massa muscular, para ajudar na perda de peso. Então, reposição de hormônio tem que ser muito bem indicado para que a gente tenha apenas os benefícios e não os efeitos colaterais que podem acontecer. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre cada um. E além de repor o hormônio necessário, é necessário fazer sempre uma investigação, né, de tempos em tempos para saber se esses níveis estão adequados. Porque o nível de hormônio que você aplica, que você indica, daqui a um mês pode ser modificado. Exatamente. E isso é muito importante quando o paciente tem problemas de hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide, ele é extremamente variável. Quando um paciente tem deficiência de hormônio da tireoide, né, o hipotiroidismo, que é quando a tireoide fica preguiçosa e não produz níveis adequados de hormônio, e a gente precisa fazer essa suplementação via oral, é importante, de tempos em tempos, a gente estar avaliando os níveis do hormônio desse paciente, porque o estresse influencia, se o paciente ganha peso ou emagrece, a dosagem desse hormônio vai ser modificado. Se a mulher está grávida ou pretendendo engravidar, o nível desse hormônio também tem que ser ajustado. Então, se o paciente está fazendo uso de hormônio, suplementando algum hormônio, porque teve uma indicação médica, ele tem que estar acompanhando de perto, para ver se a dose prescrita ainda continua adequada e se ainda há indicação de manutenção dessa medicação. E antes de você entrar, eu estava contando um pouco da minha história, que eu, na minha gestação, eu engordo muito, né? Na minha última gestação, eu aumentei 20 quilos. E depois que eu parei de amamentar, eu fiquei louca para emagrecer. E aí tinha um suplemento, eu não sei da moda, chamado Lipo6 Black. Mas eu passei tão mal que com uma semana eu parei. Mas eu parei, comecei a emagrecer. Eu falei, meu Deus, que eu tô malhando e já tá dando resultado. Mas eu comecei a emagrecer e perder tanto músculo que eu fui na endocrinologista. Quando eu cheguei lá, eu desenvolvi um hipertiroidismo, né? Isso. E aí comecei a suplementar doses altas e logo em seguida eu desenvolvi hipotiroidismo. Isso desregulou todo o meu organismo. Pri, e uma coisa muito importante desses alimentos, né, desses suplementos vendidos aí para perda de peso,
para burlar a vigilância sanitária, muitos deles falam que são só a base de produto natural e, na verdade, quando você vai fazer uma análise num laboratório de confiança, ali dentro tem sibutramina, tem anfepramona, tem anfetamina, tem antidepressivo. Então, tem que se tomar muito cuidado. Quando um remédio vendido como natural está levando a uma perda de peso muito eficiente, duvide que ali dentro tenha só suplemento natural. Chá verde. Exatamente. Muitos desses suplementos têm sibutramina dentro, que é uma medicação que a gente usa para perda de peso, faz parte do nosso arsenal terapêutico, mas a gente tem que saber em quem utilizar, a dose a ser utilizada, a gente tem que avaliar o perfil metabólico desse paciente para a gente poder prescrever com o menor risco de efeito colateral possível. Porque absolutamente nada é isento de efeito colateral ou reação adversa. Então, por isso que a gente tem que indicar muito bem. Naturais, né? Exato. Até produtos naturais. Deixa eu ver a galera que já está perguntando. Como o Deise me ensinou, quem quiser perguntar, clica aí nessa interrogaçãozinha que fica mais fácil da gente ver Vamos interagir que a live fica massa. E eu não estou nem conseguindo passar para ver as perguntas que já foram feitas. Ah, já consegui aqui. Eu vi a Seu Antônio quer perguntar. Que ele já retirou a tireoide e faz uso diário de reposição. Pri e Antônio, a tireoide é uma glândula que a gente tem aqui nessa região do pescoço. E ela é importantíssima para a nossa saúde e para o nosso metabolismo. Sem o hormônio da tireoide, a gente pode ir à morte, né? A gente pode entrar no estado comatoso e, inclusive, chegar à morte. Quando a gente retira o hormônio da tireoide, a gente obrigatoriamente precisa usar a suplementação hormonal para o resto da vida. O paciente fica dependente. Mas, a partir do momento que a gente suplementa e que os níveis hormonais ficam estabilizados, vida normal, né? Mas ali, periodicamente, a cada 6 meses, ele tem que ir ao endocrinologista para estar reavaliando se o nível dessa suplementação, que é a levotiroxina, se está adequada. Porque, como eu disse, o peso influencia, o estresse influencia. Então, assim, nunca é igual a gente ter a tireoide. Porque quando a gente tem ela funcionando, ela sabe regular direitinho. O dia que eu preciso mais, o dia que eu preciso menos. Mas quando isso é feito de forma artificial, então, periodicamente, eu tenho que estar dosando. E seu Antônio é um paciente que ele está fazendo um programa de emagrecimento 5S. Não sei se já falou. Já, e ele tem vários pacientes que fazem. E ele tem 65 anos e foi um desafio assim pra gente, porque seu Antônio, ele chegou para mim tem um mês com 124 quilos e ele era insulino dependente. E aí a insulina dele com essa alimentação baixou muito. E a médica, e ele perdeu assim 7 quilos em um mês. E aí eu falei, a alimentação e o peso influencia, né, Pri? E como eu falei, até a alimentação ele consegue já modular alguns hormônios, né? Uhum. Como, no caso, por exemplo, uma alimentação rica em proteína, já rica em fibra, já modula uma insulina. E ela desmamou essa insulina, tirou a insulina dele em um mês. E seu Antônio, ele não tem a tireoide. E uma desculpa que muita gente fala, né? Que eu engordei porque eu tenho hipotireoidismo. É isso, né? É muito. Claro que isso pode interferir, mas isso não é um fator determinante para ele ser obeso, não é isso, Lô? Exatamente. Principalmente se esse hormônio estiver controlado. Mas vamos lá do começo. Um paciente que chega com um quadro de obesidade, né? E a primeira pergunta, a primeira questionamento é: Luísa, será que minha tireoide está atrapalhando? Então, quando a tireoide está preguiçosa, que é o hipotireoidismo deixa o metabolismo mais lento, então pode dificultar a perda de peso e pode favorecer um ganho de peso, mas não grandes ganhos de peso. Então, um hipotireoidismo, pura e simplesmente, dificilmente vai fazer com que um paciente saia de um peso normal e chegue numa obesidade grau 1, grau 2, porque geralmente esse peso causado pelo hipotireoidismo não controlado deve-se mais a uma retenção hídrica, né? A uma retenção hídrica, a um inchaço e a essa dificuldade do metabolismo ficar mais lento. A partir do momento que a gente faz a reposição do hormônio e que regulariza esses níveis hormonais, vida normal. O metabolismo volta ao normal, o paciente vai conseguir chegar ao peso normal. Se a causa da dificuldade da perda de peso era única e exclusivamente a tireoide, esse fator se resolve com a suplementação hormonal.
Então, aí a gente sempre tem que lembrar que nunca é só um fator, né, Pri, na gênese do ganho de peso. Então, nada de colocar a culpa só no hipotiroidismo, porque se ele tiver controlado, sua vida vai ser normal. E outra coisa, a partir do momento que a gente internaliza isso como verdade, eu tenho um hipotiroidismo, por isso eu sou obeso, por isso eu ganho peso, a gente não consegue, a gente se acomoda, a nossa mente se acomoda, o nosso organismo se acomoda e coloca aquilo como verdade, não encara a mudança. Nem adianta eu fazer emagrecer, não adianta nada porque eu tenho um problema na tireoide. E graças a Deus, cada vez mais, tem muitos estudos a respeito de modulações hormonais que facilitam muito esse processo. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Kátia, eu já fiz Ravena, emagreci 20 quilos em 5 meses, saí do tratamento. Não aguentei muito a restritiva dieta. Depois de 2 anos, estou com o mesmo peso de antes e sem ânimo. Mas é como eu falei, Kátia, o mais difícil do emagrecimento não é o emagrecimento, é você manter esse emagrecimento. Exato. Né? Porque o que acontece muitas vezes, né? Eu cheguei na minha meta, perdi 20 quilos. Mas a sua meta não é perder 20 quilos. A sua meta é ganho de saúde, é mudança de estilo de vida. Porque se você ainda chegar na sua meta, perdeu 20 quilos, você vai esquecer tudo que você já conquistou. E, na verdade, tem que ter essa mudança, não é, Lô? E, na verdade, assim, né, Pri? Quando o organismo, ele aprende o caminho do ganho de peso, ele sempre vai saber esse caminho de volta. Então, eu sempre digo que a parte mais difícil do tratamento da obesidade é a manutenção do peso perdido. E muitos pacientes, às vezes até aqueles que usam remédio, falam: na hora que eu parei o remédio, eu ganhei o dobro, eu ganhei todo o peso de volta. Não é um efeito rebote da medicação. É porque muitos pacientes acham que quando chega no peso ideal, seja esse peso eliminado com a dieta, com o remédio, com a atividade física, acham que chegou no peso ideal, pronto, que está tudo resolvido. Mas existe uma coisa chamada memória metabólica. Um organismo que já esteve acima do peso, ele sempre vai fazer com que esse corpo volte para o excesso de peso. Então, o controle alimentar tem que ser constante, a atividade física tem que ser a melhor amiga deste paciente. A atividade física é uma das melhores formas de se manter o peso perdido. Não tem remédio, não tem dieta, até mesmo porque, Pri, o organismo vai se adaptando àquela dieta, o organismo vai se adaptando àquele treino. É importante o paciente estar sempre modificando a alimentação, o treino que ele faz, para o corpo ter estímulos diferentes e continuar nesse processo de vida saudável, de manutenção do peso perdido. Exatamente, não cair nesse efeito platô. Exato. E como você falou, no processo de emagrecimento, você tem que gerenciar muitas coisas, não só a alimentação. A alimentação é um fator, você tem que gerenciar seu sono, tem que gerenciar seu estresse, né? Gerenciar a saúde do intestino. Nós somos uma máquina interligada, gente. Não tem como a gente querer saúde só cuidando da alimentação, esquecendo da atividade física, esquecendo do bom funcionamento do intestino, esquecendo de se hidratar, Pri. Nosso corpo é 65%, 70% de água. Então, como que eu quero ter disposição, como que eu quero um organismo funcionando adequadamente se eu não faço uma boa ingesta de água? Tem que beber água. Exato. Durante o sono, a gente tem uma regularização dos hormônios que controlam nossa fome, nossa saciedade. Então, se eu tenho insônia, se eu tenho uma noite ruim, é natural que eu sinta mais fome e que eu vá buscar alimentos mais palatáveis, mais açucarados para matar essa fome. Então, é tudo interligado. Não adianta só uma coisa estar boa. É todo um círculo, tudo interligado, tudo tem que estar correndo muito bem. Miriam está perguntando aqui, quais as consequências da tireoidite? Tomo Sintroid há anos. Tá, então vamos lá. O que é tireoidite? É quando o nosso organismo não reconhece a tireoide como sendo um órgão, mas como se fosse um corpo estranho. Então, o organismo começa a criar anticorpos para destruir esse corpo estranho. Então, a tireoide acaba sendo destruída pelo nosso organismo. Essa destruição pode ser de leve a muito intensa, e isso faz com que o paciente requeira reposição hormonal, que pode ser dose pequena até doses altas, depende do grau de destruição dessa tireoide. Então, uma das complicações da tireoidite é a falta de hormônio na tireoide. Nem todo paciente com tireoidite vai precisar de reposição de hormônio.
Depende do grau dessa tireoidite e como ela afetou a estrutura da tireoide. A maioria dos pacientes com tireoidite vai ter essa tireoidite a vida inteira e ela nunca vai evoluir para o hipotireoidismo. Então, eu só trato se evoluir para o hipotireoidismo. E é importante lembrar que essa tireoidite, a alimentação influencia, estresse, sono, tudo isso que a gente chama de doença autoimune é uma desregulação do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. E como é que eu faço para melhorar isso? Comendo bem, controlando o peso, o intestino, o sono, tudo isso faz parte. Diminuindo a inflamação desse organismo. Exatamente. Quais as consequências... Ah, já falou. Quais as consequências... Fale dos hormônios pós 50 anos. Sim. Foi mulher ou foi homem que me perguntou? Oi, foi a minha ou a sua internet que falhou? Eu não sei. Foi a minha. Então, foi uma mulher que perguntou. Yara que perguntou. Certo, então vamos lá. A mulher, a partir dos 40 anos de idade, a qualquer momento ela pode entrar na menopausa. Então, a gente só considera uma menopausa como precoce quando ela acontece antes dos 40 anos de idade. E a idade que a mulher vai entrar na menopausa é influenciada pela idade com que a mãe entrou na menopausa. Muita gente acha que eu menstruei muito tarde, eu menstruei muito cedo, que isso vai influenciar na menopausa. Não, o fator que mais influencia é saber que idade que sua mãe entrou na menopausa, tá? Então, se tem histórico da mãe com menopausa precoce, existe possibilidade dessa mulher também ter menopausa precoce. Enfim, quando essa mulher entra na menopausa, na verdade, é um termo que a gente usa para dizer data da última menstruação. Mas mesmo antes da mulher ter essa última menstruação, ela já entra numa fase que a gente chama de climatério, que é aquela fase em que o ovário já começa a ficar preguiçoso, já começa a ter um distúrbio na produção dos seus hormônios. E mesmo nessa fase, antes da menopausa propriamente dita, a mulher já pode começar a ter sintomas de falha hormonal. Cansaço, fadiga, ganho de peso, aquele acúmulo de gordura na região abdominal, porque a deficiência de estradiol pode causar isso. Aqueles fogachos insuportáveis, a mulher costuma referir que ligou um chuveirinho na cabeça e começa a ter aquele suor, né, de forma muito intensa. Existe tratamento, Pri, tanto para o climatério, tanto para a pré-menopausa, quanto para a pós-menopausa. A gente tem que ver se essa mulher não tem nenhuma contraindicação, porque como qualquer reposição hormonal, existem contraindicações. Então, a gente tem que fazer uma análise dessa mulher para ver se ela não tem nenhuma contraindicação e se ela tem indicação de fazer reposição hormonal. Nem toda mulher que entra na menopausa, obrigatoriamente, tem que fazer a reposição. É só se ela tiver algum sintoma que incomode muito, se ela tiver alguma doença cardiovascular, a gente tem que avaliar. Então, tudo depende do perfil de cada paciente. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar, a gente tem que procurar ter qualidade de vida. E eu vejo muita gente com medo de fazer a terapia da menopausa, com medo porque não sei quemzinha fez e não gostou, minha tia teve câncer de mama, então eu não posso. Então a gente tem que quebrar determinados mitos. Né? Exatamente. Por exemplo, o câncer de mama. Só é contraindicação absoluta eu fazer terapia de reposição na menopausa se o câncer de mama foi na paciente. Se o câncer de mama foi na mãe ou nas irmãs, isso não é uma contraindicação absoluta. Se essa mulher estiver tendo muitos sintomas da menopausa e ela quiser usar, ela até pode. Mas aí o nosso acompanhamento vai ter que ser muito mais frequente, ela vai ter que estar fazendo um ultrassom mamário muito mais frequente. Então, não é uma contraindicação absoluta. É o que a gente fala, é uma contraindicação relativa. Se for aquela paciente obediente que volta sempre nas consultas, até dá para a gente fazer essa reposição hormonal. Então, é o que eu digo, individualização é a palavra-chave. Tem uma perguntinha aqui. Quem tem glaucoma pode fazer reposição hormonal? Depende do hormônio que ele está falando, né? Mas, de uma forma geral, a maioria dos hormônios... Quando a gente fala hormônios, a gente tem hormônio da tireoide, tem hormônio masculino, tem hormônio feminino, tem o hormônio da suprarrenal, tem a insulina, que é um hormônio. Nós temos
milhões de hormônios no nosso organismo. De uma forma geral, a maioria dos hormônios não interfere na pressão ocular, que é o glaucoma. A ingestão de soja interfere na produção hormonal? Tem alguns estudos mostrando a soja, ela tem um fitoestrógeno, que é como se fosse um estrógeno da planta. Então, tem algumas mulheres, quando ela tem uma contraindicação absoluta a fazer reposição hormonal, tem que se fazer ingestão desses fitoestrógenos, que são os estrógenos vindo da planta, com muita cautela. Apesar da potência deles ser bem pequenininha, em determinados casos a gente não usa. E a soja, em excesso, Pri, ela pode prejudicar também a saúde da tireoide. Ela pode interferir na produção dos hormônios tireoidianos e vir a causar um problema. Isso eu tô falando de um uso muito abusivo de soja, tá? Mas, enfim, existe alguns relatos de que a soja pode interferir na saúde da tireoide. E assim, muitas pessoas têm usado a Victoza, né, para emagrecer. Sim. Ela é indicada para qualquer pessoa, não tem contraindicação? Nenhum remédio para emagrecer é indicado para todo mundo. A gente tem que individualizar todos os pacientes. O Victoza, a substância do Victoza é a liraglutida. A liraglutida é muito semelhante a um hormônio que nosso intestino produz, chamado GLP-1. Exato. O GLP-1 é um hormônio que aumenta a nossa saciedade e diminui a nossa fome. Só que esse hormônio que é produzido no nosso organismo, ele dura segundos no nosso sangue. Então, criou-se essa molécula, a liraglutida, que é extremamente semelhante a esse hormônio, mas ela dura horas no nosso organismo. Então, esse paciente acaba tendo um aumento da saciedade e uma redução do apetite. E melhora outros parâmetros também, como o açúcar, gordura no fígado. Mas, como qualquer medicação, ela tem indicação, existe um perfil de paciente que essa medicação vai responder melhor e ela tem contraindicação também. Ela pode ter efeitos colaterais e pode ter complicação. Então, nunca se deve fazer uso de medicação sem orientação e sem acompanhamento médico. Mas hoje é uma das medicações mais promissoras que a gente tem para tratamento de obesidade. E isso é importante falar também, Pri. Eu sempre digo, uma das bases do tratamento da obesidade é o controle alimentar e o programa 5S dá muito isso, né, Pri? É o controle alimentar, é a mudança do estilo de vida, é a atividade física. Mas determinados pacientes, a gente precisa usar medicação. Então, é importante que quando um paciente está usando remédio para perder peso e esse remédio foi indicado por um médico, ele está tendo acompanhamento, que os amigos, os familiares não fiquem falando mal desse paciente. Exatamente, discriminando. Porque a obesidade é uma doença crônica. A obesidade traz várias complicações para a saúde do paciente. E às vezes a gente precisa usar a medicação para tirar esse paciente dessa faixa de risco que ele se encontra, né? Então, infelizmente, até na área médica, a gente vê muito preconceito em relação às medicações para perda de peso. E isso se deve muito porque lá no passado, a obesidade era vista apenas como um problema estético. E dia após dia a gente vê que a obesidade não é puramente um problema estético. Hoje mesmo no coronavírus, né, a gente vê que os pacientes obesos são dos que mais estão sofrendo complicações. Então a gente tem que olhar a obesidade com outros olhos. Na verdade, hoje a obesidade é a maior pandemia do mundo, né? Não é coronavírus, é a obesidade. Exatamente. E ela vai puxando várias outras síndromes metabólicas, várias outras doenças. Exatamente. E aí, agora no corona, a gente vê muito no jornal falando, jovem de 35 anos, sem nenhuma comorbidade, morreu de corona. Quando você vai ver, é um paciente com sobrepeso, com a gordura visceral. Mas o que acontece é que a gente não olha a obesidade como uma doença, né? No atestado de óbito lá da pessoa que morre, não fala, morreu por obesidade, fala, morreu por uma cardiopatia, né? Morreu por uma insuficiência renal, mas que a obesidade foi que levou isso. A obesidade pode causar câncer de mama, câncer de intestino, câncer de endométrio. Então, a gente precisa mudar esse conceito que a gente tem em relação à obesidade para encarar como doença e tratá-la, né, Pri? É importante esse conceito. Perguntaram aqui qual a função da testosterona na reposição para a mulher. Sim, vamos lá.
Hoje em dia tem uma epidemia de reposição de testosterona em mulher. Muitas mulheres vêm ao consultório com queixa de baixa de libido, né? Ou já chegam usando testosterona e uma das principais indicações, uma das principais motivos de prescrição por algum outro médico foi baixa de libido. A gente tem que investigar muito se essa mulher realmente necessita da reposição de testosterona, porque a testosterona ela pode trazer complicações para o organismo da mulher. Uma das principais causas de baixa de libido na mulher é psicológico, Pri. Você vai perguntar para a mulher: você está dormindo bem? Não. Como é que. Ah, eu tenho 3 filhos, é rotina de trabalho, casa, marido. Como é que você quer que uma mulher dessa tenha libido? Se o psicológico não vai bem, não tem como essa mulher ter desejo sexual, não tem como essa mulher ter libido. Não vai ser repor uma testosterona que eu vou conseguir melhorar a libido dessa mulher. Então, tem que se fazer uma história, uma anamnese muito bem feita dessa paciente para investigar qual que é a causa dessa baixa, né, de libido, se realmente é a testosterona. Vamos supor que chegamos à conclusão, sim, não, essa mulher precisa de repor testosterona. Cuidado com doses excessivas. A testosterona na mulher, ela pode causar aumento do colesterol, acne, pele oleosa, queda de cabelo. A voz pode engrossar e nunca mais retornar ao timbre que era antes. Pode ter aumento do clítoris e também não volta ao tamanho que era antes. Pode causar edema, pode predispor a trombose, pode causar alterações na mama, igual o estradiol, que é um hormônio feminino, causa, porque a mulher tem uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. Então, se por algum problema essa mulher tem contraindicação ao estradiol, ela também tem contraindicação à testosterona, porque uma parte dessa testosterona que ela vai utilizar vai ser convertida em estradiol no seu organismo. E eu digo isso porque eu vejo muita mulher no consultório que fala: ah, minha mãe teve câncer de mama, eu não posso usar hormônio feminino, aí o meu médico passou testosterona. Vai ter, se o medo de usar o estradiol foi as complicações do estradiol, a testosterona também pode trazer as mesmas complicações. Então, é tudo na dose certa, por tempo determinado e sempre voltando ao médico para reavaliar. E o que era válido há 3 meses atrás pode não ser hoje. Os consensos mudam muito, as doses mudam muito. Então, nada de começar uma medicação e nunca mais voltar no seu médico para poder fazer esse acompanhamento. É porque ficou na moda esse negócio, né, de repor testosterona, GH, né? Sim. Muita gente também tem usado HCG e nem sempre realmente tem essa indicação. Exato. Né? Todo mundo quer uma pílulazinha mágica fácil para poder ter uma vida saudável, com disposição, com perda de peso. E nem sempre essa pílula mágica vai trazer isso. Às vezes a gente tem que olhar para dentro do que está acontecendo na nossa rotina, porque às vezes é ali que está a resposta, né, Pri? Exatamente. A mulher hoje com esses padrões que são exigidos, né? De celulite, começa a ingerir hormônio só mesmo. Várias substâncias. Meramente estético, né? O GH, por exemplo, né, que é o hormônio do crescimento. O GH é um hormônio importantíssimo na criança e ali na adolescência, no começo da adolescência, porque ele é o hormônio que nos faz crescer em estatura. É natural, com o passar do tempo, a gente ter um declínio fisiológico natural do GH, sem a gente necessitar de repor esse hormônio, porque essa queda é fisiológica, é do organismo. Porque a gente precisava mais lá no começo da vida e com o passar do tempo a gente requer doses menores de GH. Quando um paciente não tem deficiência de GH e faz uso desse hormônio única e exclusivamente para fins estéticos, para ganho de massa muscular, porque ele realmente faz isso, ele queima gordura e ganha musculatura, e a gente acha que, meu Deus, é uma medicação maravilhosa, esquece dos gravíssimos efeitos colaterais que a reposição de GH pode causar. Como a gente não consegue mais crescer em estatura na fase adulta, começa a crescer as extremidades. Cresce mão, cresce pé, cresce mandíbula, cresce orelha, cresce nariz e não volta. Esse crescimento a gente não consegue voltar atrás. Cresce coração, cresce fígado, ele sai crescendo absolutamente tudo. E se esse paciente tem uma célula com predisposição cancerígena, o uso do GH pode predispor com que essa célula se transforme em um câncer mais rapidamente. Causa diabetes, se o paciente já tem uma predisposição a diabetes, o GH também pode fazer com que esse paciente se torne diabético com mais rapidez, aumenta o nível de colesterol, ou seja, gente, os efeitos colaterais
são muito graves, são muito intensos. Então, jamais usar a GH apenas para fins estéticos. Deixa eu ver aqui. Tireoide. Precisa realmente repor hormônio. Quando precisa realmente repor hormônio na menopausa? Isso aí Qual depende tipo que utiliza? Depende muito dos sintomas da mulher. Então, se a mulher está tendo uma redução de qualidade de vida, está com insônia, está com aqueles calores insuportáveis, ela está com um problema de colesterol, se essa mulher tem doenças cardiovasculares, vale a pena a gente usar a terapia de reposição. Qual? Depende do perfil de cada paciente, depende de qual sintoma está mais intenso. A gente tem algumas gamas de hormônios que a gente pode usar. Tem oral, tem tópico, tem vaginal. Então, tudo depende da sintomatologia. E existe uma coisa importantíssima, Pri, que é o que a gente chama de janela de oportunidade. O que é isso? Quando a mulher entra na menopausa, os benefícios de se fazer a reposição hormonal vai ser maior quando a gente começa essa reposição até 5 anos após a menopausa. Então, se a gente começar essa terapia nesse período, vai trazer muito mais benefícios do que malefícios. Se já tem muito tempo de menopausa, mais do que 10 anos, por exemplo, e essa mulher nunca fez reposição, aí já não vale mais a pena a gente começar uma reposição hormonal depois de 10 anos de menopausa. Ou depois de 10 anos que ela fez alguma reposição no passado. Porque aí, nesse caso, já está muito tempo sem hormônio e eu reintroduzir esse hormônio na mulher pode trazer muitas complicações. Mas é importante o primeiro passo, ver se essa mulher não tem nenhuma contraindicação absoluta. Quais são as contraindicações absolutas para se repor hormônio na mulher na menopausa? Se a mulher tiver algum nódulo mamário que não foi investigado ou se ela já tem histórico de câncer de mama, pressão alta descontrolada, obesidade mórbida, histórico de trombose, sangramento uterino que não foi investigado, não se sabe a causa, câncer de endométrio. Então, essas são algumas das contraindicações em que eu realmente não posso utilizar de hormônio feminino na menopausa. Mas aí, qual tipo usar, a gente tem que ver qual que é o sintoma, qual que é o perfil, para poder escolher a melhor via e o melhor hormônio. E é bacana, nesse momento, procurar uma nutricionista, né? Porque o que você não consegue modular com esses hormônios sintéticos, esses hormônios bioidênticos, você consegue com a alimentação. Alimentação, atividade física, né, Pri? Eu sempre digo, exatamente, não existe uma pílula mágica. O hormônio pode ajudar, mas se você não fizer a sua parte, nada feito. Não adianta. A gente tem que ter uma vida saudável. Uma perguntinha que alguns pacientes que você pode explicar melhor. Quando a gente tem muita gordura, quando a gente é obeso, a gente produz mais um hormônio chamado da leptina, né? Uhum. Porque ele é produzido pelo tecido adiposo. Uhum. Aí a gente pensa o quê? Se eu produzo mais leptina, que é o hormônio da saciedade, eu vou ter menos fome. Mas o que acontece é o contrário, porque a gente cria uma resistência a isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Exato. Vou começar pela grelina. A gente tem vários hormônios que regulam nossa fome e nossa saciedade. Tem um hormônio produzido no estômago que chama grelina. Esse hormônio grelina é que nos dá fome. Então, se nosso estômago está ali vazio, a gente começa a aumentar a produção da grelina para sinalizar ao cérebro, olha, está faltando comida, eu preciso comer. E os pacientes obesos, por uma coincidência, têm esse hormônio da fome diminuído. Mas por quê? É uma tentativa do estômago sinalizar ao cérebro que, olha, aqui por baixo está com muito tecido gorduroso. Vamos ver se diminui aí o apetite para eu poder levar uma perda de peso. Só que e a mesma coisa acontece com a leptina. O tecido gorduroso acaba produzindo muita leptina, que é o hormônio da saciedade, também na tentativa de sinalizar ao cérebro que aqui por baixo eu estou com muita energia, eu estou com muito tecido gorduroso. Então, aumenta essa saciedade. Só que o paciente que está acima do peso, ele produz muitas substâncias inflamatórias. O tecido gorduroso é uma inflamação, né, Pri? E essa inflamação vai lá no hipotálamo, que é um centrozinho que a gente tem no cérebro, que é justamente o centro que regula nossa fome e nossa saciedade. Então, essa inflamação é como se deixasse o hipotálamo impermeável à entrada desses hormônios que regulam nossa fome e nossa saciedade.
Então, o paciente nunca fica satisfeito e sempre está com fome. E aí, como é que eu regulo isso? Por isso que no começo de uma dieta é sempre muito difícil. Porque na hora que eu tento ali reduzir mais ainda o apetite, o organismo começa a produzir mais ainda a grelina, aumentando nossa fome. Então, eu sempre digo que a gente tem que ter a ajuda profissional multidisciplinar para a gente cruzar essa fase de arrebentação, que é a mais difícil. As primeiras semanas de dieta, de atividade física, de tratamento de perda de peso, costumam ser as mais difíceis. Porque é justamente quando os hormônios começam a sinalizar o cérebro, a inflamação começa ali, né, a ter uma regulação, mas os hormônios, eles são desse jeito. Então, o obeso, ele produz mais hormônio da saciedade, produz menos o hormônio da fome. Só que eles não conseguem entrar lá no centro onde eles têm que agir. É o que a gente chama de resistência à grelina e resistência à leptina. É como se esses hormônios não existissem no organismo, não conseguem fazer a ação que eles deveriam fazer. E a gente desinflama com a alimentação, com a suplementação específica, né? O uso do ômega 3 é fundamental para a desinflamação. Que é a base a do ingestão de açúcares também, né, Pri? Farinhas de carboidrato ruim, né? De alimentos que melhorem essa inflamação. Então, a base dos 5S, Lô, inclusive a gente tem um artigo científico que fala a respeito disso, né? Porque o hipotálamo, ele regula nossas sensações de fome, saciedade, frio, sede, fome. E muitos artigos mostram que as pessoas que estão acima do peso, estão com sobrepeso, têm o hipotálamo inflamado. Exato. Né? Então, por isso que eles não conseguem captar as informações desses hormônios, Exato. tanto de saciedade como de fome. Então, por isso que as pessoas, elas comem, que estão acima do peso, e não conseguem identificar o momento da saciedade. Exato. E por isso que é importante ter essa suplementação associado com essa alimentação anti-inflamatória, porque melhora da nossa imunidade também. Isso. Por isso que eu digo que o tratamento multidisciplinar é muito importante na perda de peso, né, Pri? Não adianta só a dieta, só a atividade física, só o remédio. É o conjunto de fatores que vai fazer com que você tenha qualidade de vida, você tenha a perda de peso de forma saudável e, o mais importante, a manutenção desse peso perdido. Exatamente. Quais são as melhores áreas para se usar o gel de testosterona para melhor absorção? O que a gente diz é a pele sem pelo, que é a pele glabra, né? Então, aquela região do corpo em que não tem pelo, que é o braço, coxa, abdômen, tem que ser uma região sem pelo. Gente, falta quanto tempo para a live encerrar? Que eu nem tenho aqui que horas são. O relógio tá quebrado, eu tô sem relógio aqui, tô sem... Ai, gente, só falta 2 minutos. Gente, tem tanta pergunta ainda. Meu Deus, gente nem falou de todos os hormônios que a gente queria falar, Pri. Não, ainda tem um bocado de pergunta aqui. Ai, gente, a live boa é assim, o tempo passa rápido que a gente nem... É incrível, né, Pri? Porque um hormônio puxa o outro e aí a gente tem toda essa regulação hormonal e é importantíssimo para a nossa saúde. Ai, gente, tem ovários policísticos, pode fazer a reposição hormonal? Vamos lá. O ovário policístico, ele precisa de tratamento. O ovário policístico é uma doença, inclusive pode causar obesidade. A obesidade pode causar o ovário policístico e uma doença vai alimentando a outra. No ovário policístico é comum a gente ter uma desregulação hormonal. Então, às vezes, a gente precisa entrar com um determinado hormônio para ter essa reestruturação dos hormônios dessa mulher. Mas não é qualquer hormônio, tem que ser acompanhado ou pelo ginecologista ou pelo endocrinologista para a mulher ter só os benefícios. E é importante também, Pri, tratar o ovário policístico, porque ele também é causa de infertilidade, é causa de aumento de colesterol, aumenta o risco de diabetes a mulher que tem ovário policístico. Então, não é pura e simplesmente uma irregularidade na menstruação ou um excesso de peso, né? Que são as clínicas clássicas de que tem ovário policístico. Ovário policístico é uma doença metabólica, aumenta o risco de doenças do coração, aumenta o risco de diabetes, então de infertilidade. Então, essa mulher com ovário policístico precisa ser tratada. E a alimentação influencia muito no tratamento do ovário policístico. Não é só entrar com hormônio. Não adianta eu só dar hormônio para essa mulher para tratar o ovário policístico se ela não tem uma boa alimentação, não tem uma perda de peso. Antes da live cair, eu vou já me despedir. Ai, meu Deus, só falta 28 segundos.
Lô, a gente tem que marcar outra live. Eu adorei te conhecer, já quero ser sua paciente. Vamos já lá. vou mandar meus pacientes para você também. Obrigada pelo convite, de verdade. Conte sempre comigo. E se lembrando, dúvida, assim,